De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV, o nosso convidado Magno Lourenço Leite, que ele, como 99% dos brasileiros, teve uma infância difícil, que teve que aproveitar oportunidades que a vida lhe proporcionou, começando a trabalhar cedo, com 16 anos, mas ele não deixou, como diz na expressão popular, o cavalo passar selado. Quando ele viu o cavalo passando, ele foi em cima do cavalo e aproveitou a oportunidade. E hoje ele já está colhendo frutos dessa iniciativa dele, dessa proatividade em aproveitar as oportunidades, e não só no aspecto de formação profissional, como também na questão de qualificação na prática, né, profissional. Me fala uma coisa, você hoje está numa empresa de contabilidade chamada Matrix, né? Como foi, você falou que foi indicado por um amigo? Isso, né? isso. Como é que é a rotina de trabalho hoje, já com a experiência que você tem? Bom, no início, né, só fazendo os lançamentos básicos, contábeis, né, e tudo, né. Hoje já estou lá 1 ano e meio, né. Hoje eu já cuido de algumas empresas, né, e eu faço do começo ao fim, teoricamente, né, e passo para o meu supervisor, né, que é um consultor que nós temos lá, para ele conferir, né, para ele dar a última, né, olhada ali no trabalho, né. Mas eu praticamente das empresas que eu cuido, eu já consigo fazer 95% de todo o trabalho, né. É mais uma coisa ou outra que ele fala assim, ó, isso aqui seria melhor assim, ou isso aqui você tem que deixar dessa forma. E ele me dá as dicas, eu mesmo conserto, ele confere, né, e dá o visto dele lá, né. Bacana. Mas me fala assim, você como estudando na faculdade, você já concluiu o curso? Já? Não, estou no sexto semestre. O que você já conseguiu passar da teoria para a prática, que você, puxa, mandei bem aqui, né? Sabe aquele prazer de estar evoluindo? Eu acho que assim, a principal coisa é organização, né? Se organizar, porque o profissional, né, na maioria das vezes, ele até tem uma capacidade técnica muito boa, porém ele não é organizado, né? E isso diminui a produtividade, isso evita que ele suba de cargo, né? Porque às vezes se tem eu e mais uma pessoa, né? Nós dois temos o mesmo nível técnico, mas a organização, né? Comunicação de um é melhor do que o outro, isso vai prevalecer, né? E ele vai ter a oportunidade, né? Então, assim, eu acho que a organização, o planejar, acho que a gente não faz nada sem planejamento, né? É muito difícil, né? E você atribui isso à sua personalidade ou você absorveu essa ideia de alguma forma? Então, eu acho assim, eu já tenho uma personalidade, né? Um perfil, mas eu também preciso me dedicar muito, né? Porque é difícil, né? Se organizar, cumprir prazos, horário, né? Fazer aquilo naquele horário, né? Porque é muito fácil você fazer um planejamento lindo, né? Uhum. Porém não cumprir, né? E não vai adiantar nada, né? É como se você tivesse feito nenhum planejamento, né? É complicado. Bacana. E como é que você sente assim um acompanhamento? Porque você faz um curso numa faculdade importante na cidade, o acompanhamento dos professores, você tira dúvidas dos professores sobre o seu dia a dia, suas dificuldades. Como é que é esse relacionamento professor, faculdade e trabalho? Então, no meu caso, né, como a gente tem um consultor lá com bastante tempo de empresa, né, eu tiro muitas dúvidas com ele, né? Mas sempre tem alguma coisa assim a mais que a gente vai na faculdade perguntar, né? Porque como a área é muito extensa, né, não dá para saber tudo, sim. né? Às vezes eu sei que um professor meu trabalha em determinado segmento, né, e eu tô com uma dúvida nesse segmento, eu chego nele e pergunto, falo, professor, tô com tal dúvida, não sei se o senhor conhece e tal, né, você poderia me ajudar? Né? E sempre eles têm me ajudado, né, quando eu preciso, Bacana, né? bacana. Esse programa é muito voltado à questão do empreendedorismo. A gente tem isso muito em mente, porque a gente acredita que ser empreendedor é ser diferenciado no mercado. Você se julga um empreendedor e você acha que só é empreendedor aquele que monta uma empresa? Não, eu me julgo empreendedor, né? Mas na verdade assim, né? No meu caso, no momento eu não posso ser empreendedor, né? Eu tenho a visão de empreendedor, tenho o gosto de ter o meu próprio negócio, né? Até porque eu falei que meu pai sempre foi autônomo, né? Então eu cresci nesse mundo, né? Então sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Mas no momento, como eu trabalho em uma empresa, né? Eu posso ser um intraempreendedor, né? Né? Que é um empreendedor dentro da empresa. Você não precisa ter a empresa para ser empreendedor, né?
Você pode dar sugestões dentro da sua empresa, lógico, desde que a empresa aceite, né, as suas sugestões. Tem empresas que não estão abertas às sugestões, mas você pode fazer o diferencial dentro da sua própria empresa, né? Promover mudanças, né? Quando eu trabalhei no meu segundo emprego, que foi a multinacional lá, que eu trabalhava no almoxarifado de peças, lá tinha um projeto muito bom que era de sugestões dentro da empresa, né? Então, quem desse o maior número de sugestões no departamento ou dentro da empresa, no geral, né, ganhava o prêmio, né? Ganhava um prêmio, tinha uns brindes lá de primeiro a terceiro colocado. E uma vez eu ganhei esse prêmio, né? Assim, o começo é muito difícil. Eu lembro que a gente tentava dar sugestões e eram sugestões bobas, né? Mas meu líder sempre falava, né? É assim que começa, né? Você vai dar 10 e eu vou escolher uma. Daqui a pouco você está dando 10, estou escolhendo 8, né? Mas você tem que tentar, né? Não pode perder o foco, né? A vontade, né? Bacana. Então, eu acho que assim, não precisa ter a sua própria empresa, né? Você pode dar sugestões de Isso é melhoria empreendedorismo, exatamente. ser remunerado por isso, né? Bacana. E o que você imagina o Magno daqui a uns anos? O que você pretende fazer no futuro? Bom, meus planos para o futuro é concluir a graduação, pretendo fazer uma pós-graduação ou em contabilidade internacional ou finanças e controladoria, né? Estou ainda em dúvida, né? Eu acho que eu vou fazer as duas, não sei qual que eu vou fazer primeiro, que bom, né? Que bom. Eu tenho vontade de fazer as duas, né? Pretendo dar aula, né? Eu tenho vontade de ser professor, né? Eu acho assim que você sabe que você tem que passar, né? Sim, bacana. Vai morrer e vai levar o conhecimento, né? Passa pro próximo, né? Bacana. Né? E ter seu próprio escritório? Ter meu próprio escritório, né? Ou uma empresa, não sei, né? Não precisa ser necessariamente escritório, né? Pode ser um negócio, né? Bacana. E, né? Ter minha casa, né? Meu carro. Os futuros. Né? Os frutos, né? Exatamente. E lazer, o que você gosta de fazer quando você está de folga? Bom, quando eu estou de folga, assim, eu gosto de jogar bola, academia, né? É mais isso mesmo, eu não tenho muitos hobbies. Você acha importante ter também, realmente, você ser disciplinado a esse ponto de ter o seu momento de lazer? Isso, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta só profissional ou só estudo, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Porque tem que ter momentos de distração, né? De sair, né? Para descontrair, né? Porque a vida assim, é muito dura, é muito puxada, né? Estuda, né? Serviço, né? Praticamente não tem quase, né? Nenhum momento, né? Para lazer, trabalho, da faculdade, quando chega em casa. Então é complicado. Quando tem o tempo para aproveitar, tem que aproveitar, né? Bacana. E família, o que você qualifica a importância da família nesse processo todo de qualificação profissional, de vida, de tudo? Bom, a família é a base, né? O pessoal acha que vai aprender, né, certas coisas na escola, né, ou na faculdade posteriormente, mas tem coisas que você aprende em casa, né? Educação, né? Disciplina, isso é de casa. Se você não tiver uma boa formação, se os pais às vezes não serem um pouco rígido com você, né? Você não vai gostar, mas mais para frente você vai entender que ele fez aquilo para o seu bem, né? Que ele sabia como que era o mundo lá fora, né? E ele estava te passando já um pouco do que você ia, né, passar, né? Então, quanto antes você aprender, melhor, né? Então, eu tenho assim ótimos exemplos na minha casa, minha mãe e meu pai, né? Bacana. Não são ricos, mas, né, de dinheiro, mas são ricos de sabedoria, de poder ter me dado uma boa educação, né? Ter me incentivado a estudar. Bacana. Dizem que vamos falar um pouquinho em termo popular, essa ficha só cai quando a gente tem os nossos filhos. A tua já caiu já mesmo? Já faz tempo. Que bom. Bom. Faz tempo. Porque muitas vezes a gente enxerga os nossos filhos, né, e fala assim, olha, você só vai entender, né, esse processo todo quando você tiver os teus filhos, que aí você vai saber o que a gente sente e o que a gente quer passar, né? Que bom que isso acontece antes também, em algumas pessoas, né? Eu sempre fui, né, um cara mais tranquilo, né? Eu sempre prestei muita atenção nas coisas, né? E eu via alguns erros, né, que familiares meus cometiam e eu falava assim, eu não quero isso pra mim, né? Desde pequeno, né? E eu tentava seguir, né, numa linha que não precisasse passar pelas mesmas coisas, né? Porque a maioria das pessoas fazem Sim. isso, né?
Então, aprender com o erro dos outros. aprender com o erro dos outros, né? É mais fácil, né? É verdade. É mais Deve fácil. ser. Dói menos. Deveria, né? Exatamente. Tem gente que mesmo assim não aprende. Você, nesse contexto todo, você acredita que existe um destino, que está tudo escrito, ou a gente constrói? Eu acho que nós construímos, né? Assim, seria tudo maravilhoso, né, se nós tivéssemos um destino e se esse destino fosse bom, né? Mas uma coisinha errada que você faz pode mudar, né, toda a sua trajetória, né, na sua vida, né? Então acho assim, a nossa vida já é curta, né? Então a gente tem que aproveitar esse tempo o máximo possível. Temos que estudar, na hora que tiver que estudar, tem que estudar, na hora que tiver que sair, tem que se dedicar naquilo que você estiver fazendo, né, naquele momento, né? Tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível, né? E tem que ter preparação, né? Porque aparece a oportunidade, né? Assim, as coisas acontecem não por sorte, né? Você tem a oportunidade, mas se você não estiver preparado, né? É verdade. Não adianta, né? Não adianta aparecer a oportunidade para mim, ó, preciso de um diretor para ganhar 15 mil reais, mas eu não tenho formação para ser diretor, né? Apareceu a oportunidade, né? Mas não tive preparação, né? Tem que ter uma junção das duas coisas. Magno, geralmente a gente termina esse programa com uma mensagem, sei lá, uma dica para as pessoas. A tua pergunta, a tua colocação final vai ser um pouco diferente. Você já está no mercado de trabalho, né? Sim. Mas você está se preparando para ter oportunidades diferenciadas do que você tem hoje. Então, eu queria que você falasse o que você espera do mercado de trabalho e, pelo que você já conhece, o que você vai contribuir para que isso seja melhor ainda para outras pessoas. Entendi. Bom, como todo, né, estudante, acho que espero a melhor recepção possível do mercado, né? Pelo que eu leio, né, o mercado contábil está muito aquecido, sai pesquisas nas revistas dizendo, igual esses dias eu vi uma que é uma das 11 profissões, se eu não me engano, que mais formam milionários, né? Uma das 20 profissões mais procuradas, né, no mundo, né, fora do país, fora do Brasil, né? Então, eu acho que assim, se eu me esforçar o máximo possível, eu acho que eu não vou ser o melhor, mas eu vou poder contribuir com esse mercado de trabalho e também colher os frutos, né, de todo esse aquecimento no mercado, né? Eu acho que assim, como eu poderia contribuir? Explicando para os jovens, né, que estão vindo aí depois de mim, né, da melhor forma possível, né? As dificuldades que eu tive, né, já solucionar para eles antes, né, para eles não deixar eles sofrerem tanto, né? Porque eu tive muitas dificuldades, né? Porque eu não conhecia nada, eu vim da área operacional, caindo no escritório de contabilidade, trabalhando com computador, coisa que eu não fazia, né? Apesar de saber utilizar, mas não era a minha rotina aquilo, né? Então, assim, é diferente, né? Trabalhar pensando, não mais operando, né? Então, eu tive muitas dificuldades e o que eu posso fazer de bom é fazer que eles não tenham tantas, né? Facilitar mais o caminho deles, né? Bacana. Bom, Magno, acho que essa tua tarefa você já começou hoje, porque, de alguma forma, a tua experiência, como eu disse, é pequena de tempo, mas intensa de vida, né? E você passou muitas informações que eu julgo importantes para os jovens. Independente de ser um jovem de classe baixa, média, alta, não importa. Eu acho que a vivência é igual para todos, né? A experiência é muito parecida. A única coisa é que um tem mais dinheiro ou tem menos dinheiro, mas a vivência, né, é bastante parecida. E para mim você passou uma experiência muito importante para todos esses jovens que estão nos assistindo. Obrigado por sua entrevista, viu? Opa, obrigado eu, muito obrigado pela oportunidade. Legal. Magno Lourenço Leite foi o nosso entrevistado de hoje. Vocês viram que é um jovem que ainda não concluiu o curso universitário, mas já tem uma experiência não só profissional, em termos de conhecimento, mas também prática, né, no dia a dia, e isso está sendo um grande diferencial para a vida dele e tenho certeza inspirador a todos vocês. Obrigado por sua audiência e até a nova oportunidade. Tchau.